Boa noite, nós estamos aqui mais uma vez no nosso Pode Trocar Ideias. E hoje o nosso participante é muito especial. Vocês já conhecem ela, já sim. Vocês a viram falando com pessoas incríveis, mas hoje o papel dela está um pouquinho diferente. Hoje ela vai ser a entrevistada. Então é muito prazer, Sandra, seja muito bem-vinda aqui nesse espaço incrível e aconchegante que é o nosso Pode Trocar Ideias. Boa noite, Meire. Muito obrigada. Estamos em casa, eu e você. E quando falar em casa, a gente está nos estúdios da ONG Olhar de Bia. Vamos agradecer primeiramente esse cenário maravilhoso, a Vegos, a Modali, que proporcionaram essa oportunidade da gente estar aqui para o nosso Pode Trocar Ideias. E aí quando você fala assim, eu sou entrevistada, eu não sou entrevistada. A gente está aqui para trocar uma conversa, para trocar ideias. E nós nos conhecemos quando, Meire? Eu acredito que tem uns quatro, 4 anos 4 anos. E aonde a gente se conheceu? na faculdade De de psicologia. psicologia. Hoje o nosso tema vai ser sobre isso, sobre essa transição de carreiras e 50 a mais. Vamos falar sobre essa arte de recomeçar, o quanto é importante nesse momento da nossa vida, escolhas que a gente está fazendo após os 50. Eu vou falar a minha idade, eu tenho 50. E eu estou super resolvida em relação à minha idade e eu estou nessa fase de transição de carreira. Estou finalizando psicologia, mas antes da psicologia eu fiz direito. Quando eu fiz direito, eu não me senti muito realizada com a profissão. Aí eu dei um tempo na profissão, fui fazer outras coisas. E eu diria assim que graças a essa parada estratégica, primeiramente por escolher ser mãe, sou mãe de 2 filhos, um tem 19, o outro tem 14 anos. E essa pausa que eu dei, ela fez para que eu parei e eu refleti sobre. E quando meus filhos já tinham uma certa idade, eu comecei a me perguntar, o que eu vou fazer agora? Aí eu olhei para o direito, eu falei assim, será que eu vou voltar para o direito? Eu estava totalmente desatualizada do direito. E aí eu estava vivendo um momento da minha vida em que o meu filho mais velho, ele estava precisando muito da minha ajuda nessa questão emocional, psicológica, enfim, né? Levava para terapia e tudo mais. E eu fui me identificando com algumas coisas. Comecei nas terapias integrativas, fiz psicanálise e aí eu cheguei na psicologia onde a gente se conheceu. E aí eu quero que você fale para mim também, porque eu vivi esse momento, esse processo de transição. Eu sei que você também fez isso. E como foi isso para você, Meire? É assim, normalmente nossa geração, né, a geração X, né, é uma geração que a mulher, ela aprendeu muito a se abdicar, né? Então você, por exemplo, né, você abdicou da sua carreira para criar os teus filhos, Sim. né? E quando eu sou auxiliar de enfermagem, né? Trabalhei por 19 anos ali no Hospital Geral. Eu tive na área da saúde, eu fiquei no total de 22 anos. E aí, assim, eu trabalhei muito em 2 hospitais porque eu tinha um sonho que era conseguir ajudar os meus filhos. Eu sou mãe de 3 filhos, né? Três pessoas incríveis, né? Que é o Stuart, a Pamela e a Stephanie. E tenho muito orgulho deles porque eu acredito que eles representam o que eu sempre tentei passar para eles, sabe? São pessoas batalhadoras, são pessoas dedicadas, são pessoas incríveis. E quando você está nesse processo de ser mãe, de ser o provedor da casa, de ser o educador dessas pessoas que você quer que elas aprendam a transformar o mundo também, né? Não é só a questão de você estar no mundo, mas é a questão de você conseguir fazer algo pelas pessoas de uma forma geral. E aí eu me aposentei tem mais ou menos uns 5 anos. E quando eu aposentei, eu falei, tá, beleza, e agora? Eu era uma mulher que trabalhava 12 horas todas as noites em 2 hospitais e de repente eu estava ali sem fazer nada. O nosso tema de hoje é muito pertinente relacionado a isso, né? Nós vamos falar sobre 50, né? Os 50 a Sim. mais e Sim. como que a neurociência ajuda você a se reinventar, né? Porque tem uma crença muito errada de que agora eu já tenho uma certa idade, acabou.
não aprendo mais. Ah, isso é difícil, isso não é fácil, né? E eu acho que nossa conversa, até nós trouxemos isso, porque a gente quer falar para você que há sim condições de você aprender, de você se Sim, reinventar. Quantas justamente. pessoas têm já escolheram uma profissão porque precisavam sustentar, né? Criar os filhos, sustentar os filhos. Não era nem o que eu queria fazer, mas é o que está me dando sustento. E aí trabalha 20 anos, 25 anos dentro de uma função que não está sendo mais legal. É cansativa, eu queria mais, eu queria realizar um sonho. Então, por exemplo, eu fui para a faculdade porque fazer faculdade era um sonho que eu não conseguia alcançar antes. Então, era uma oportunidade de eu recomeçar. E assim, entrar na faculdade aos 53 anos, né? Hoje eu estou com 57, vou fazer 58 agora em agosto, foi desafiador. Você estava no meio de. Quando eu comecei o meu curso, você lembra disso daí, Sim, né? Nossa sala tinha 100 alunos. E 70% desses alunos eram alunos, né, com idade inferior a 30 anos. E aí, de repente, você está lidando com pessoas que são mais jovens do que seus filhos. uhum, E você está no mesmo patamar que eles de aprendizagem. E aí você fala, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Você está fazendo uma pós, né, de neurociência, você sim. podia dar uma explicação para a gente como que é essa questão da neurociência, como que é essa questão do cérebro nosso? Ele pode mesmo aprender quando eu tenho mais de 50 anos? Com certeza. O nosso cérebro, ele precisa ser estimulado. É que quando você fala dessa questão, quando a gente chega a determinada idade, vamos falar, né, dos 50 a mais, e você, muitas vezes, você está ali numa profissão já há muito tempo, às vezes termina uma faculdade ali com 23, 24 anos, e você está mais de 25 anos no mercado, numa profissão, e aí você se vê, muitas vezes, você fala assim, nossa, mas eu deveria ter feito tal coisa. Eu vou falar por mim, a questão, né, a comparação do direito com a psicologia. O direito foi maravilhoso na minha vida. Sou grata a ele porque eu fiz várias coisas, mas a psicologia hoje ela me realiza. Eu me encontrei na psicologia. É, e tem muita gente que ela chega e fala assim, poxa, mas agora eu já estou com mais de 50 anos, vou ter que começar do zero. Aí quando você fala da neurociências, o nosso cérebro ele precisa ser estimulado, ele precisa de estimulação, repetição e significação emocional. Então todos nós podemos, todos nós temos capacidade. O que, que impede a gente de começar algo? Ou às vezes o que, que impede a gente de começar e terminar? São as nossas crenças. E aí você falou da nossa faculdade quando a gente começou. Tinha sim bastante jovens, mas também tinha pessoas ali com mais, um pouco mais, com mais idade, né? Vamos colocar assim, da nossa idade, enfim. Várias pessoas, advogados, tinha uma juíza, enfim, pessoas ali que estavam fazendo faculdade. E estavam recomeçando. Outra oportunidade, outras escolhas, não é, Meire? E aí, muitas pessoas começaram conosco. Você percebe assim que muitas pessoas elas começaram, mas elas não terminaram a psicologia. Elas não chegaram, elas desistiram. E essa desistência são as barreiras internas. Então são as crenças, as crises emocionais, as comparações. Então, não é fácil você recomeçar depois dos 50. Mas a neurociência, ela está a nosso favor. O que a gente precisa é o estímulo, a motivação, é a motivação interna, porque a motivação externa, ela é muito fácil. Então, eu estou lá na faculdade, eu vejo várias pessoas que estão engajadas, várias pessoas que estão ali e estudando, e lendo, e participando, e se conectando, e trocando. Só que a motivação interna, essa que é a base, que é a principal. Porque essa que vai me fazer chegar aonde eu desejo chegar. E muitas vezes, por causa da família, aí vai encontrando dificuldades, às vezes a questão financeira. Na realidade, então, quando você traz essa fala, eu acho que né, é importante a gente ponderar o seguinte: nem todas as pessoas que desistiram da faculdade, que começaram com 50 a mais, foi por conta da motivação, né? Tem o fator financeiro, Tem um porque fator. essas pessoas elas estão no mercado de trabalho
trabalho, tem família, tem casa. Então, assim, pagar uma faculdade também não é fácil, né? Então, Sim. assim, uma pesquisa realizada mostrou que 25% das pessoas acabam desistindo da faculdade por questões financeiras. 12% mais ou menos, acima de 10% por questões de saúde, né? Porque 50 anos, normalmente você já carrega algum problema de pressão alta, diabetes, que é mais comum aparecer na terceira idade, né? E aí a gente tem também um dado bastante relevante, que 40% dessas pessoas que desistiram da faculdade foi por conta do trabalho. Conciliar trabalho, família e faculdade não é fácil, né? É É porque a difícil. gente não está naquele mesmo pique quando a gente tinha 20 Sim. e poucos anos de idade. Aí, de novo, vem a questão da motivação interna. Porque mesmo assim, a gente encontrando muitas vezes desafios, que é o financeiro, é família, é saúde, mas se você está comprometido com você, fala assim, eu vou começar, eu vou terminar, eu quero me formar, a questão da formatura, que a gente estava até conversando isso, é fazer a questão, poxa vida, é uma conquista, isso é motivação interna. Claro, então, quem atrapalha são os fatores externos e muitas vezes as crenças. A crença de falar assim, ah, mas aí eu vou começar tudo de novo. E aí, a questão da tecnologia, o que a gente estava até conversando antes, o desafio tecnológico, porque às vezes a gente encontra barreiras. Eu vou falar por mim, eu encontrei muita barreira na, no- você postar trabalho, o portfólio, as provas são diferentes, Você me é falou, tudo online. você está falando uma coisa aqui, o primeiro trabalho nosso na faculdade, que tinha que formatar, eu não entendia nem o que que era isso de formatar. E aí eu fiz todo o trabalho e pedi para minha filha caçula, né, que hoje está com 33 anos, para formatar o trabalho para mim. E eu chorava, meu, eu nunca vou aprender isso daí. Mas isso não é verdade, não existe o nunca na questão de aprendizagem. Existe dedicação. Então eu me dediquei e assim, hoje já formato meus trabalhos, já tem algum tempo já, desenvolvi o TCC, desenvolvi tudo de boa, assim, não tenho dificuldade nenhuma. Então, não é que é difícil, a questão é dedicação. É dedicação. Então, aí Dedicação. de novo a gente volta para a neurociência, que é a repetição, o estímulo e o significado emocional. Então, qual o significado emocional de eu estar ali, de me dedicar, de aprender a formatar, de aprender a mexer, enfim, no computador, ou sei lá, no tablet, não importa. É isso. E quanto mais a gente faz, aí vai lá para a neuroplasticidade, que a gente vai formando ali as novas crenças. Então a gente vai ressignificando aquilo. Aí a gente volta de novo para o nosso emocional. Percebe como é muito importante essa questão da gente estar motivado? Porque quando eu estou motivado, independente do obstáculo, do conflito, da barreira que surgir, eu vou conseguir. Porque se eu não estou, qualquer coisa vai me fazer desistir. Qualquer coisa. Então, sempre há tempo de recomeçar, sempre há tempo. Então, se não coloca na sua cabeça que eu já passei, eu já tenho 60 e eu não vou aprender nada, eu não vou dar conta. Dá conta, sim. Dá conta. Às vezes a gente precisa só, sabe o quê? É pedir ajuda. Fala assim, eu não entendo isso. Quando você fala de pedir ajuda para sua filha, eu também peço até hoje, inclusive, ajuda para o meu filho, o de 19 anos. Me ajuda a fazer isso aqui, eu não sei. E às vezes, mãe, é só clicar aqui. Eu falei, nossa, que coisa mais fácil. Você já tá mais craque que eu em mexer. Enfim, às vezes eu peço ajuda até para você. Mas é porque a questão da motivação. Eu não estou motivada o suficiente, agora eu vou falar por mim. Eu não estou motivada o suficiente para parar, sentar e eu aprender por mim mesma, porque daí eu vou para uma questão do comodismo. É E mais aí cômodo, né? é mais cômodo eu pedir para o outro, é mais cômodo tudo isso do que eu parar e mexer. Então, percebe que é a motivação? De novo, a gente volta para o nosso emocional. Então, capacidade a gente tem. Aí, o que nos motiva? Essa é uma pergunta, acho que muito Uma das importante. coisas engraçadas que você está falando aí, eu lembrei agora, que no começo eu estava sentada lá na sala com aquele monte de
pessoas, né, mais jovens do que eu, e eu pensava assim, será que as dificuldades que eu tenho são as dificuldades deles, né? E aí, como eu não tinha contato ainda com esse pessoal, eu achava que as minhas dificuldades eram mais relacionadas ao fator a idade. Eu achava que eles, por serem mais jovens, eles aprendiam com mais facilidade. Só que foi muito o contrário. Quando você tem uma certa bagagem, eu tinha uma bagagem, né? Você tem uma bagagem. Quando você tem uma bagagem, aquele aprendizado que é novo, você alia não só o que você está aprendendo, mas a sua própria experiência de vida. Então, isso acaba sendo um fator positivo para você. Então, aprender uma coisa nova na idade que nós estamos, nos 50 a mais, é tão possível porque você tem uma certa experiência, você tem uma bagagem de vida e você traz essa bagagem para aquilo que você está. Você começa a correlacionar as coisas e ver, pô, é possível sim aprender, é possível você se soltar, você fazer coisas diferentes, coisas que você sonhou. Eu acredito assim, de verdade, que a nossa vida ela é pautada por espera, né? Você esperou para chegar esse momento para fazer o que você queria. Eu fico pensando enquanto você estava falando, será que o direito era a sua primeira opção ou foi a opção que era mais rentável, ia me dar mais um trabalho? Então, assim, nossa primeira escolha, normalmente, ela é direcionada para o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero chegar. Então, eu vou escolher direito porque eu vou ter um bom emprego, eu vou conseguir comprar minha casa, meu carro e fazer as coisas que eu preciso fazer. Mas será que a Sandra era o que ela queria? Percebe? Na Sim, nossa idade, os 50 a mais te proporciona isso. sim, Hoje de eu você faço o que saber o eu que você quero. quer, com Hoje eu certeza. faço o que me realiza. Eu não vou Sim, enfrentar uma faculdade de 4, 5 anos só porque eu quero me formar. Não, eu vou fazer uma faculdade porque eu quero me realizar. Eu tenho muito a oferecer ainda, né? eu diria que assim, a gente está numa posição de privilégio. Aí que você falou dessa bagagem de vida. E é muito legal essa questão da gente já, né, como falou o Ricardo, nós somos jovens há mais tempo. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu, as experiências, e, enfim, são boas ou não, aquilo lá formou quem somos hoje. Nossa personalidade nos tornou pessoas resilientes e mais sábias. E quando você está num recomeço de uma nova carreira e agora sabendo de verdade o que você quer, certo? Tudo fica mais fácil. Eu diria assim que quando as pessoas me perguntam, né, as pessoas que me conhecem já há muitos anos, e aí, e a psicologia? Eu me achei na psicologia. Eu estou realizando algo, fazendo algo que eu amo de verdade, porque eu amo cuidar de pessoas. E aí, assim, quando fala da Sandra lá atrás, de escolher o direito, também. Eu gostava daquilo. Mas eu fui muito, e isso eu pego isso muito na escola também, quando a gente trabalha com adolescentes. É, eu estou fazendo pelo mais rentável, pelo que o meu pai é o sonho, estou vivendo o sonho de quem? É. Porque daí eu lembrava assim, meu pai falava, ah, mas a gente não tem nem um advogado na família, sabe? E aí eu tava assim, vivendo o sonho do meu pai, mas também foi muito bom, porque ali eu conheci e formei pessoas, conheci pessoas, amizades que eu tô levando para a vida. Eu me formei em 2004. E essas pessoas, elas estão, né, muitas delas estão na minha vida também, eram turmas numerosas, e quando terminamos a faculdade ali, era uma turma reduzida, porque é uma seleção natural das coisas, assim como a gente na psicologia. Mas eu não me arrependo. E isso, inclusive, é um aprendizado para a gente estar sentada aqui hoje falando sobre isso, para quando eu estou lá dando aula de inteligência emocional e falar para aqueles adolescentes na aula de projeto de vida, falar que eles precisam estudar o que eu quero. Hoje tem orientação vocacional, o que eu quero de fato. Isso é para o que eu quero, o que o meu pai e a minha mãe querem. O meu filho hoje está fazendo engenharia, está no primeiro ano, começou agora a fazer engenharia mecânica. Mas lá no ensino médio, eu falei, o que você quer fazer? Não, não vai viver o meu sonho, porque o meu sonho seria medicina, mas você não quer ser medicina. É um E ele foi pelo dom dele, que É ele um dos gosta. cuidados maiores que nós, enquanto formadores de opiniões, né, porque nós somos formadores de opiniões, é você que está ensinando o seu filho a seguir os caminhos que ele deve seguir, né? Mas tomar o cuidado porque ele tem que fazer o que ele se adapta, o que ele quer fazer. E não você colocar o teu sonho sobre o teu filho, Sim. né?
eu, enquanto mãe, eu quero que ele se realize, ponto. Até quando a minha filha foi fazer faculdade de engenharia, ela fez engenharia ambiental lá na Universidade do Paraná. Quando ela foi fazer faculdade de engenharia, a primeira vez que ela veio de férias para São Paulo, ela tem bateria. E ela estava lá tocando a bateria dela e eu sentada olhando ela. E eu falei assim para ela assim, Pamela, não sei, de repente você está fazendo a faculdade de engenharia porque eu fico incentivando vocês a estudar, mas de repente se você quiser, sei lá, investir na música, ela começou a rir e falou, mãe, eu sei que você me ama mesmo, porque eu não toco tão bem assim não para investir na música, mas eu estou fazendo o que eu quero. Então, assim, a gente precisa ter Sim. esse cuidado de não querer que os nossos filhos conquistem as coisas que nós conquistamos. Eu sonhava em ser médica, então eu quero que meu filho faça medicina e Uhum. fica lá falando para ele, incentivando ele, só aquilo que serve, as outras coisas não servem. Então nós temos que ter muito cuidado em relação a isso daí. Porque quem vai passar a vida inteira trabalhando naquilo não é você, é o seu filho. Então, assim, pensar muito no que eu quero viver e o que ele quer viver, separar essa questão, né? Aí voltando aí dentro dos 50 mais, eu vou numa transição de carreira. Qual que é o conselho que você daria para quem está recomeçando, para quem está assim, olha, eu estou perdido, eu acho que eu já conquistei os objetivos que eu tinha dentro dessa minha carreira, como será mudar de carreira? Qual é o conselho que você daria para uma pessoa que está assistindo a gente? E por falar nisso, obrigada por vocês estarem participando do Pode Trocar Ideias. Você é uma peça fundamental nesse trabalho, porque esse projeto ele é direcionado para você. Então, assim, muito obrigada pela participação de vocês. O que você diria para essa pessoa que está nos assistindo e está lá assim, eu não sei, eu estou cansada da minha profissão, eu não me sinto realizada, porque às vezes você trabalha, ganha um salário até que suficiente, gosta do teu emprego, mas não se sente realizado. Você quer mais. O que você diria para essa pessoa? Antes de responder e agradecer realmente quem está conosco, nos assistindo, pedir para compartilhar, porque o objetivo do Trocando Ideias, do Pode Trocar Ideias, é justamente ter um papo leve, uma linguagem simples, enfim, para que todos participem. E é uma linguagem, são temas que é o nosso dia a dia. Então, vale a pena, né? Curtir, compartilhar, para que tenham mais e mais pessoas tenham acesso ao nosso canal. O que te faz feliz? O que te faz feliz? Porque lá atrás, nós fizemos uma escolha de uma profissão e aí nós começamos a exercer essa profissão. Ficamos ali anos e anos e anos nessa profissão. E chega um momento, a gente chega um momento da nossa vida que a gente fala assim, eu não estou me sentindo feliz, não estou me sentindo realizado. Posso até estar bem remunerado, mas eu não estou me sentindo pleno aqui. Então, é o que te traz felicidade, o que te traz prazer, o que te traz leveza. E aí você buscar isso. Porque se a gente está falando aqui, um adolescente, um jovem quer entrar no mercado de trabalho, quer escolher uma profissão, a gente está falando para que ele escolha algo que traga plenitude na vida dele, que se sinta completo, realizado, eu vou falar isso para a gente também. Então, quando eu falei para você que eu hoje, na psicologia, eu amo estar aqui na psicologia, tudo fica mais leve. Então, você levanta de manhã para trabalhar, você vai com alegria, você vai com motivação. Você até o dinheiro você ganha mais dinheiro porque você não precisa exigir tanto esforço para você estar ali. E aí você pode estar em todos os lugares, você pode fazer várias coisas e você não vai se sentir cansado, você não vai se sentir sobrecarregado. Então, o que te faz feliz? E com toda essa bagagem de vida que a gente tem, a gente chega aqui, a gente sabe já o que a gente quer. A gente já sabe mais ou menos ali qual é o caminho a seguir. Eu vou para música. Eu acho que eu vou fazer uma faculdade de direito. Igual tem muita gente que já é formado na psicologia há muitos e muitos anos e hoje está fazendo direito porque
que agregar alguma coisa dentro da psicologia e do direito. Eu acho muito legal isso. Falei assim, então tá tudo certo, eu tô encaixada. E fazer outras coisas. Eu quero ter uma horta comunitária, enfim. É isso, o que te faz feliz, o que te deixa realizado, o que você vai somar, inclusive, a gente chega numa determinada fase da nossa vida e fala assim, bom, qual é a minha contribuição para o mundo? Qual o meu papel aqui nesse, nesse globo, aqui na Terra? Qual que é a minha contribuição? E aí você vai ver que vai ficar mais leve para você seguir. Tem até a filosofia oriental, né? A gente trabalha no Alicerce, a gente traz muitas questões relacionadas a como fazer essa escolha profissional, né? Então, tem uma filosofia oriental que é o Ikigai, né? O Ikigai, ele fala o seguinte, eu preciso escolher algo que eu seja paga por isso, Uhum. que eu goste de fazer, né? Que eu me sinta bem em fazer aquilo ali, que aquilo também traga um retorno para as pessoas, que façam bem para o mundo. Então, na realidade, eu preciso ter um propósito dentro daquilo que eu me destinar a fazer. Seu Eu quero fazer propósito uma de coisa, eu vida. preciso ter um propósito, É. né? Deixar o A seu minha, legado. a minha atuação, seja ela qual for, né? Eu sempre conversei muito com os meninos. Quando eu falo meninos, eu falo os meus filhos. E quando eu converso com os alunos que entram no Alicerce, eu também comento isso. É de que não importa o que eu estou fazendo, eu preciso fazer o meu melhor. Uhum. Naquilo que eu escolher fazer. Sim. Porque o que acaba desmotivando você, ao final das contas, poxa vida, tem que ir Mais lá para um trabalhar, dia. mais um Matar um dia. leão por dia. Olha que peso. Você tem que enfrentar um leão. Não, não quero enfrentar um leão. Então, eu acho que e tem muitos adultos com mais de 50 anos que ainda estão matando um leão por dia. Então, se você está matando um leão por dia, para, respira. Qual é o propósito que você quer? O que te faz feliz? O que te motiva, né? O que você tem vontade de realizar? A nossa vida não acaba porque você tem 50 anos. Pelo contrário, Nossa, eu me não, sinto viva. expectativa Eu de quero vida. viver coisas que eu ainda não vivenciei e eu tenho certeza que eu vou viver. Então, assim, abre os seus olhos, né? A vida não acaba com 50 anos. Pelo contrário, você tem toda a capacidade de aprender coisas novas, fazer coisas que você nunca teve coragem de fazer porque não tinha, porque os pais não deixavam, porque não podia fazer porque os filhos estavam ali para você criar. Não, pega uma mochila, vai conhecer o mundo se é a tua vontade de ser mochileiro, não é? Sim. Se você quer fazer arte, quer pintar, compra tinta, vai lá e começa a pintar também, mas se permita, né? Eu acho que tudo na nossa vida é questão de permissão. Eu preciso me permitir. Eu preciso me permitir a ser feliz também. E aí, quando eu sou feliz, eu sou realizada naquilo que eu estou fazendo, eu fico até, inclusive, vou voltar para a neurociências. Saudável. Porque o meu sistema imunológico, ele funciona melhor. Então, as minhas emoções, elas controlam até o meu sistema imunológico. Se eu estou bem, se eu estou feliz, eu adoeço menos e eu tenho mais qualidade de vida, consequentemente eu vivo mais, eu posso curtir mais a vida, eu posso viver mais, estar mais plena nessa vida, do que eu acordar todo dia chateada, matar o leão por dia, e isso vai me estressando, eu vou ficando cansada, eu vou ficando sobrecarregada, e eu vou adoecendo mais, e aí eu não vou ter tempo nem disposição para. Às vezes eu vou chegar ali na minha aposentadoria, eu não vou conseguir viver a minha aposentadoria, porque aí eu já vou estar doente. Quantas pessoas que a gente conhece que se aposenta e adoece? Até tem você sabe, conhece ele, eu gosto muito dele, que é o Viktor Frankl. O Viktor Frankl traz essa questão da importância do propósito, né? Sim. Eu preciso ter um propósito na minha vida, independente da idade que seja, né? Ele era um psiquiatra, né? E ele ficou preso nos campos de concentração na época da Segunda Guerra Mundial. E ele percebeu que o que fez com que ele sobrevivesse ali foi ter um propósito. O propósito dele naquele momento era trazer para as pessoas que se eu estou passando por um momento difícil na minha vida, se eu não buscar um objetivo, eu me afundo naquele momento difícil, né? Eu adoeço, como você falou agora há pouco, né? Aquilo que eu não faço uma digestão correta do meu emocional, do que está me deixando mal, do que está me deixando triste,
E se eu não tenho um objetivo, se eu não foco em algo para sair daquilo, eu acabo adoecendo e, consequentemente, a gente acaba morrendo, né? E Então, eu aí, preciso ter um propósito. E você? Qual é o seu propósito de vida? Não está cedo, nunca é tarde, né? O melhor dizendo, nunca é tarde para a gente recomeçar. E tá tudo bem, jamais. né? De olhar para trás e falar assim, nossa, eu fiz tudo isso, mas não era isso que eu queria. Eu posso recomeçar. Eu tenho esse Todo, direito de recomeçar. aliás, a gente recomeça todos os dias, na verdade, quando a gente acorda, tá o dia ali pra gente viver, isso é um recomeço. É, quando a gente fala do propósito de vida, é você estar nesse propósito. Aí, de novo, eu vou voltar para a motivação. O que nos motiva a viver esse propósito? O que nos motiva a deixar o nosso legado? E quando a gente fala no legado, não é sabe, tem muitas pessoas que elas têm algo grandioso. Por exemplo, o Cortella. Eu curto muito Cortella, as palestras, livros. É, o legado dele, esse é o legado dele. Mas o meu legado como mãe, o meu legado como, eu vou colocar na área que eu estou também, o meu legado como professora é fazer, como você falou, fazer o meu melhor. E aí sempre tem que vir de dentro. Então é a minha parte interna, é através das minhas ações, daquilo que eu vou falar, poxa vida, eu sou o exemplo para que outras pessoas sigam também. Então faça o seu melhor, do seu jeito, do jeito que você sabe, não querer, a gente querer movimentar o mundo, não, mas ali a minha parte, o pouquinho que seja, já é com o meu melhor, já é grande coisa. É um trabalho de formiguinha. Trabalho de Chegar formiguinha. numa idade, né, já avançada e olhar para trás e ver que você fez algo. Ver que a sua existência foi importante. Sim, foi importante Sim. para as pessoas que conviveu com você, né? Eu acho que deixar saudades você só consegue fazer quando você vive a sua vida de uma forma plena, sabe? Quando você busca dar o seu melhor. Isso é deixar saudade. Não sente saudade do que é ruim. A gente só sente saudade do que é bom. Então eu, particularmente, a minha filosofia de vida é: quando eu olhar para trás, eu quero ter orgulho da mulher que eu sou. Isso é ponto. Isso vale para todos os dias e todos os dias que eu acordo, eu olho para trás e eu falo: eu quero olhar para mim e ter orgulho do que eu fiz, do que eu vivi, da mãe que eu fui, da amiga que eu fui, sabe? Do funcionário que eu fui. E hoje, terminando já a graduação, esse ano eu quero olhar para trás e falar: eu tenho orgulho da psicóloga que eu sou. E olha só, quando você está falando tudo isso, agora eu lembrei do nosso trocar ideias. No nosso projeto Trocar Ideias, é isso que a gente faz, é trabalhar a automotivação, o autoconhecimento, a autoestima, o empoderamento, para que a gente consiga ressignificar as áreas da nossa vida, que muitas vezes tem algo ali que está nos incomodando e nos impedindo de acessar isso, de acessar um novo recomeço, acessar, a gente está falando dessa transição de carreira, de acessar uma outra carreira, de ver possibilidades, De entender que eu oportunidades, posso, não ficar limitada à autoridade, né? justamente não estar preso ali, às vezes, a crenças, a um lugar que a gente se colocou. E o Trocando Ideias, ele tem esse objetivo. Agora você me deixou um pouco confusa. Nós temos dois projetos. Nós Eu acho que temos você dois deixou eles projetos. confusos também. Então, vamos lá. Pode trocar ideias, que esse É o nosso espaço aqui agora do podcast. podcast. Sim, Mas a gente tem um grupo incrível, né? O isso. Trocando Ideias. Que, aliás, é assim, ó, o Pode Trocar Ideias nasceu do Trocando Ideias. O Trocando Ideias são encontros que nós temos quinzenais, às quartas-feiras, é online, para todos os adultos que queiram entrar e começar a trabalhar a questão do autoconhecimento, da autoestima, desenvolver essas ferramentas internas que estão aí guardadinhas que a gente ajuda a acessar. E aqui nós estamos às segundas-feiras falando com vocês no Pode Trocar Ideias. E aí a gente traz convidados e a gente traz temas para complementar, inclusive, o Trocando Ideias. O que você aprendeu, o que você ouviu ali O dentro. que você ouviu. Então, é um
um vai complementando o outro. E você que está assistindo a gente e está falando assim, nossa, mas eu não consigo fazer porque terapia é caro. Não, mas lá, aqui, no Trocando Ideias, o nosso projeto é gratuito, de forma É um gratuita. espaço de escuta e acolhimento. De escuta, acolhimento, você entra, você vai entender que a sua história é parecida com a nossa história, a história de todas aquelas pessoas que estão participando. Você vai ouvir aquelas pessoas que chegaram até um pouco antes, o quanto transformou a vida de cada um. Então é só assim, o que, que você está escolhendo? O que, que você quer para sua vida? E é só vir com a gente e trocar ideias. Pois é, Sandra, passa rápido demais, Que né? pena. 35 minutos já. Né? Esse, o que que você diria, qual é a palavra que você diria para essa pessoa que está lá agora olhando e nosso pode perguntando, será que eu consigo? Será que eu posso? O que que você diria para essa pessoa? Eu diria que sim, que você consegue, que você pode e que qualquer hora é hora. Aí volta de novo para motivação. E a pergunta é: o que, que você está buscando na sua vida? Você tem ferramentas dentro de você que você pode acessar essas ferramentas e começar a transformar. E mesmo que eu não tenha essas ferramentas, eu posso aprender E novas. você pode aprender novas, você vai desenvolver. Na verdade, nós temos. É o que a gente não sabe que a gente tem que estar ali guardado. E a gente, quando a gente começa nesse processo de autoconhecimento, a gente acessa essa caixinha e a gente fala assim, nossa, olha quanta coisa que eu tenho, quanta coisa que eu sei que eu não usava. E aí você só vai aprimorando isso. Então, assim, nós podemos recomeçar. Chegar ali nos 50, nos 60, nos 70, nos 80, não tem problema, a gente pode recomeçar. O nosso cérebro, ele tá aqui, ó. Ele vai trabalhando, a gente vai estimulando, a gente vai se motivando, o emocional, enfim. E a gente tem a oportunidade, graças a Deus, a tecnologia, a gente tem cursos online que a gente pode, curso presencial. Então, assim, tem ferramentas, tem faculdades, tem tudo à disposição. Basta a gente querer. Não é, Meire? Com certeza. Sam, uma noite abençoada, pessoal. Lembre-se disso. Você pode todas as coisas. Você consegue sim. A idade nunca vai ser limite, a idade nunca vai ser barreira. Nunca é. E eu agradecemos vocês por ficarem conosco até o final. Mais uma vez, curtam, compartilhem, comentem. Nós queremos chegar a vários e vários lares. A gente quer chegar no mundo, justamente para trazer a expansão de consciência, o despertar. Então, gratidão por mais essa oportunidade que a gente está aqui. Gratidão, Meire. Gratidão, equipe que está ali nos assessorando. Seus lindos, maravilhosos. Gratidão, Olhar de Bia, a Vegos, a Modali, por proporcionar essa oportunidade para a gente. E nos encontramos no próximo Pode Trocar Ideias.